Olá, gente, bom dia, você que já está comigo aqui no programa Avivamento Teresina, e graças a Deus que estamos no horário das 7 da manhã, dá tempo suficiente para você se levantar e então nos acompanhar na nossa programação. Eu sou o pastor Zezinho Siqueira, estamos começando agora o programa Avivamento Teresina e nós estamos falando de um assunto maravilhoso. Você que nos acompanhou no programa passado, você viu que começamos a falar sobre perdão e hoje vamos continuar falando do assunto. Vamos liberar uma palavra de Deus baseada na Bíblia Sagrada a respeito do perdão. E também hoje nós teremos uma novidade, eu estarei com a minha esposa aqui no estúdio falando sobre a restauração, fortalecimento para a força do nosso casamento. 5 pontos importantes falando do perdão para melhorar e fortalecer o nosso casamento. Fique comigo, nesses próximos minutos, Deus vai falar com você. Programa Avivamento Teresina. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 em diante, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Eu vou repetir essa fala. E perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Deixa eu ler novamente essa parte aqui. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Deus nos mostra, através da sua palavra, que uma das maneiras de encontrarmos paz, a paz de Deus, que é o vínculo da perfeição, perdoando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Assim nós vamos encontrar paz para o nosso lar, paz para o nosso interior, paz para o nosso casamento, paz para a nossa família. Eu quero lembrar aqui de José do Egito, né? Você sabe que todo José é abençoado, meu nome é José e eu por isso estou aqui falando de Deus para você. E o José do Egito, você já deve ter lido ou assistido algum filme ou série falando desse grande homem de Deus. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha um grande sonho, Deus falava muito com ele por meio de sonhos. Seus pais sabiam dos seus sonhos, seus irmãos sabiam de seus sonhos. E os irmãos eram invejosos, invejavam a pessoa de José. E a Bíblia diz que os irmãos de José o venderam para o Egito. Quando ele chega no Egito como escravo, lá ele começa a fluir na sua vida. A Bíblia diz que tudo em que ele colocava as mãos, Deus fazia prosperar. Quando ele já estava bem, ele foi caluniado pela esposa de um homem chamado Potifar e então ele foi para a cadeia ficar 3 anos preso. E José carrega essa história e tudo isso que vai acontecendo reflete na atitude dos irmãos terem vendido ele. E é claro que quando a gente lê essa história, escuta sobre essa história, a tendência do nosso coração é achar que José carrega uma grande mágoa sobre o seu coração, sobre a sua alma. Mas nós vamos perceber que depois que José é restaurado por Deus, é levantado por Deus e passa a ser o grande homem do Egito, a Bíblia diz que ele passou a ser governador do Egito, trazendo solução para o mundo da época. Houve uma grande fome em todo o planeta naquela época, em toda a terra. E os irmãos de José vêm comprar trigo, alimento ali debaixo do governo de José. E José reconhece seus irmãos. E ele se revela para seus irmãos. E quando seus irmãos percebem que aquele a quem eles haviam realmente
traído, vendido por 20 moedas, agora era o homem mais importante do mundo. Ficaram com medo. E eles vieram para pedir perdão para José. Nos perdoe, perdoe o nosso passado, perdoe os nossos erros. E José falou, eu não carrego mágoa de vocês. Deus transformou a maldição em bênçãos. E então você vai perceber que tudo que Deus fez na vida de José, o fez porque ele não carregou mágoa no seu coração. Ele tinha um coração perdoador. E eu quero com isso começar dizendo para você que se você quiser fluir na sua vida, se você quiser realmente que a sua vida dê certo, que Deus esteja respaldando a sua história, tenha um coração perdoador. Não fique preso aos ressentimentos, não fique preso a alguma experiência de decepção, de mágoa, de abuso, de alguma coisa que alguém fez contra você. Não fique preso a isso, perdoe. Perdoe, porque quando você perdoa, você alivia a sua vida e permite Deus respaldar a sua história. Há uma palavra na Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Era mais ou menos isso que Josué tinha no seu coração. Ele amava a Deus e até a traição, até ele ser vendido por escravo, Deus tinha um propósito por trás de tudo isso. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que passa na sua vida, as experiências ruins que você tem experimentado. Mas uma coisa eu digo para você. Se você tiver um coração perdoador, entregar para Deus e conectar o teu coração em Deus para fazer como Cristo sempre fez. Perdoar quando você é maltratado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. José, ele sabia mais ou menos disso. Que enquanto ele amava a Deus, enquanto ele estava com o Senhor, as coisas que aconteceram com ele, as situações, circunstâncias difíceis, cooperaram para o bem dele. E é isso que eu quero dizer para você. Se você tiver um coração perdoador, um coração que realmente seja conectado com a vontade de Deus, com o amor de Deus, as coisas ruins que acontecem com você, as dificuldades, circunstâncias, vão cooperar para o teu bem. Então Jesus, ele foi convidado por um fariseu para almoçar. E quando ele estava almoçando na casa desse homem, aconteceu algo que ninguém esperava. Entrou uma mulher pecadora, era uma prostituta da época. E ela veio por trás de Jesus e ela se inclinou aos seus pés e começou a chorar e derramar lágrimas aos seus pés. E enxugar os pés com o cabelo. E o fariseu começou a pensar no coração. Poxa, se esse homem fosse de fato um homem de Deus, saberia quem é a mulher que está fazendo isso com ele. E Jesus, sondando seu coração, diz, Simão, tenho algo para lhe dizer. Ele disse, diga, mestre. Ele disse, um grande credor foi acertar contas com seus devedores. E vieram dois homens, um devia 50 denários, 50 dinheiros, e o outro devia 500. E chegaram e disseram que não tinham como pagar. E o credor perdoou os dois. Me diga, quais dos dois amou mais o credor? E o Simão respondeu, acredito que aquele que foi mais perdoado. E Jesus falou, é justamente isso o que aconteceu aqui. Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar as mãos, não me deu toalha para enxugar, você não me deu óleo para colocar sobre a minha cabeça. E essa mulher, contudo, desde quando eu cheguei, ela lava os meus pés com lágrimas, enxuga com os cabelos e põe óleo sobre a minha cabeça. Portanto, ela demonstra que ama mais, porque foi mais perdoada. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que nos leva a praticar o perdão, nos conduz no caminho de perfeição. Porque perdoar, principalmente para os tempos de hoje, para os dias de hoje, é praticamente algo ligado à perfeição. Quando você vê alguém que consegue perdoar uma esposa, consegue perdoar um esposo, um marido consegue perdoar a mulher, um amigo que perdoa aquele que o feriu, enfim, a pessoa vai dizer, rapaz, essa pessoa é perfeita, essa pessoa, ela está perto da perfeição, porque eu não conseguiria perdoar como ela está conseguindo. Então, o amor é o vínculo da perfeição e é o amor que nos leva a perdoar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por todos nós. E esse ato é o ato de perdão, é quando ele vem e diz, olha, eu perdoo a humanidade que quer se arrepender de seus pecados. O ambiente familiar, como foi o ambiente de José que teve que perdoar os seus irmãos. O ambiente familiar é o ambiente onde mais devemos praticar o perdão. E eu te digo, querido,
Querida, você que nesse momento está me assistindo. Os seus filhos, se você já é pai, se você já é mãe, seus filhos estão realmente olhando para você e esperando na tua atitude um ensinamento. Quando eu perdoo minha esposa, quando a esposa perdoa o marido, de alguma maneira está ensinando para os filhos que este é o caminho da vitória, que este é o caminho que os levará para a vitória. Lá no futuro, quando precisarem pedir perdão ou perdoar, vão se lembrar do que faziam os pais e serão vitoriosos. Porque quando eu não perdoo, eu estou encerrando a minha carreira de vitória. Eu estou anulando as possibilidades de ser feliz. Porque quem perdoa está abrindo o coração para a felicidade. No quadro Canal do Empreendedor de hoje, a gente dá uma dica para os proprietários de mercadinhos aumentarem Eu andava tão desanimado, meio triste e preocupado, meu negócio na pior. Tinha tanta gente me devendo, eu cobrando eles dizendo, paciência tenha dó. Além do mais agora virou moda, ninguém anda com dinheiro, só quer pagar no cartão. O meu caixa tava no vermelho, aí veio a Semiloja e me deu a solução. Com a maquininha Semiloja na mão, eu vendo e recebo por antecipação. Com ela eu consigo vender no crédito, no débito e dizer eu aceito o cartão. Bom, eu estou aqui com minha esposa, a Rúbia. Nós temos uma história maravilhosa, onde Deus tem trabalhado na nossa vida de maneira tremenda. Nos conhecemos em 1996. Em 97 nós nos casamos e estamos juntos até hoje. Que tem vivido comigo, mãe de 3 filhos maravilhosos que Deus tem nos dado e temos uma vida abençoada, né, amor? É verdade, é um prazer estar aqui com você hoje, compartilhar desse momento tão importante para você que está aí em casa. Tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida, tudo aquilo que Deus tem feito na nossa história, nós queremos compartilhar com você. Queremos abençoar a sua vida através da nossa história, porque são 20 e alguns anos, né, que nós temos de história juntos. Muita coisa aconteceu, muitas coisas, né, nós passamos e aprendemos com a palavra de Deus, aprendemos com a Bíblia Sagrada e nós temos alguma coisa para passar para você. Quando a gente já achava que se conhecia, Deus trouxe um direcionamento para nós. Começou a incomodar o nosso coração para então a gente expor o passado um para o outro com o propósito da gente se conhecer melhor. E essa foi uma experiência muito boa, não é? Porque esse foi um pontapé inicial para uma grande história na nossa vida. É porque quando um casal se conhece, normalmente deixa algumas coisas, algumas pendências, né? Deixa de falar e acaba que, na verdade, você não conhece o outro. E aí, nós estávamos vivendo já há um tempo, né, juntos, casados, mas tinha coisa da minha vida que ele não sabia, que eu depois senti que era importante que ele soubesse, para que ele me conhecesse como verdadeiramente eu era. Claro que eram coisas que eu não fazia mais, né, já tinha deixado de fazer. Porque então nossa vida já tinha mudado bastante. Mas eu considerei um ponto crucial do nosso casamento esse dia, né? Foi um dia onde eu fui incomodada pelo Espírito Santo de dizer para ele quem eu era, a pessoa que eu era antes dele. E eu aproveitei o momento também para colocar toda a minha vida, né? Colocar pontos que ela não conhecia. Antes da gente passar por esse momento, o que havia no meu coração e no dela, uma insegurança. Puxa, depois que ela me conhecer e souber o meu passado, tiver acesso à minha história, será que vai continuar do mesmo jeito, a confiança? Será que a gente vai ter o mesmo casamento, que já era uma bênção, né? Inclusive, eu acho que é uma coisa que todo casal precisa passar, lógico que você não vai fazer isso de qualquer jeito. Inclusive, a gente intitula como a conversa, quando a gente conhece um casal, começa a aconselhar esse casal, e aí o tempo vai passando e a gente costuma brincar e dizer, vocês já tiveram a conversa? A conversa é quando você expõe, vamos dizer assim, os
podres, né? Aquilo que está escondido, que só você e Deus sabe, mas que é justo que o seu parceiro, o seu esposo, sua esposa saiba, para que ela possa ter mais intimidade, mais confiança em você. Quando estamos aconselhando os casais, geralmente, um dos conselhos que a gente dá é: tenha um tempo de conversa, claro que debaixo de oração, debaixo de uma maturidade, e aí faça uma lista daquilo que você gostaria que o outro mudasse, e também você pode expor e colocar a sua história com o propósito de gerar mais transparência no relacionamento. Muito importante a transparência. É porque depois de uma conversa como essa, aí chega a hora da prática do perdão. Quando você pede perdão, você então está demonstrando humildade, que reconhece o seu erro. E é por isso que é importante pedir perdão. E quando você perdoa, você está dando ao outro a oportunidade de provar que realmente mudou. Porque nós precisamos dar tempo ao tempo. Eu preciso ser humilde, reconhecer o meu erro e pedir perdão. Agora eu preciso de um voto de confiança, não é? Se sou eu como esposo que estou pedindo perdão para minha esposa, eu vou precisar que ela tenha paciência e me dê a oportunidade de provar que eu realmente reconheço o meu erro, que eu realmente estou pronto para mudar. E isso eu demonstro através dessa humildade do ato de pedir perdão. Isso leva tempo, né? Isso não é de um dia para o outro. Você que decidiu perdoar, você precisa ter muita paciência, né, com ele e aguardar ele provar que realmente está diferente com as atitudes. É importante pedir perdão, porque quando você pede perdão, você está vencendo o maior gigante da sua vida, você mesmo. O nosso maior gigante é o ego, é o orgulho, e a gente dá muitas voltas até chegar ao ponto de pedir perdão para a esposa. E eu estou me colocando aqui como marido que pede perdão, porque geralmente, no geral, a estatística diz que os homens precisam pedir perdão mais do que as mulheres. Os homens erram mais do que as mulheres. Por isso que eu estou me colocando aqui no lugar dos meus colegas, não é? E falando dessa parte do pedir perdão que é mais difícil para o homem. E geralmente, amor, a dificuldade que algumas esposas e até mesmo maridos, e fora de um relacionamento, por exemplo, conjugal, seja familiar, de sociedade, liberar perdão tem sido uma dificuldade para muita gente, justamente por causa desse sentimento. Puxa, eu estou perdoando a pessoa que me feriu, agora vai ficar livre, e você tem aquela falsa sensação de que você está no prejuízo. E que na verdade é um prejuízo, porque você decide deixar para trás aquilo. E do contrário do que a gente pensa, quando a gente perdoa, na verdade a gente não está perdendo, a gente está ganhando. Ganhando paz, ganhando saúde, né? Ganhando a pessoa, vivendo mais feliz. E lembrando que esse momento de perdão, de perdoar, enquanto você está nessa transição, é importante você ser humilde, evitar as cobranças e toda vez que for conversar, não brigar, mas conversar e tentar entender o outro, uma vez que decidiram praticar o perdão. Como nesse ambiente, né, de pedir perdão, esse ambiente de praticar esse princípio tão poderoso, exige maturidade. Aí vem tentando recuperar tudo de novo. Nem todo casal está disposto, no momento da discussão, no momento da traição, no momento da decepção, da frustração, trabalhar o perdão, não é? Então, aceitar o perdão, perdoar, é você dizer assim: eu quero restaurar meu casamento. Porque nós, como pastores, temos visto muito casos como este. Casais que vêm, depois que se divorciaram, depois que já fizeram tudo errado, já colocaram a perda, já deram um mau exemplo, ao desconforto de uma separação, e depois tenta recuperar tudo de novo, quando poderiam ter evitado isso. Então, quando eu decido pedir perdão, quando eu decido reconhecer meu erro, eu estou começando a restauração do meu relacionamento. E a aceitação do perdão e perdoar significa que nós estamos juntos no mesmo barco, significa que nós queremos restaurar, valorizamos o casamento, porque isso fala de valores. Muitos casais não querem restaurar, não querem passar pelo processo da dor para restaurar o casamento, preferem fugir da dor e deixar que o tempo
resolva a situação quando o tempo não resolve. Tem muitos casais que, por exemplo, não resolvem perdoando, se curando. Aí eles dão uma volta por aí, passam alguns meses fora do relacionamento, depois retornam, como se nada tivesse acontecido. Sabe o que acontece? Meses depois o problema está lá, porque ela está ferida, ele continua da mesma maneira e eles não resolveram o problema da maneira correta. Vai acontecer tudo de novo. Você conhece algum casal que já se divorciaram ou se separaram 3, 4 vezes, estão tentando ainda até hoje viver juntos, estão com o mesmo problema, é uma bola de neve, por quê? Porque nunca resolve da maneira correta. E o perdão é a grande ferramenta para a restauração do relacionamento. E nessa restauração, nesse processo, nós precisamos nos lembrar do nosso Senhor, porque Ele foi o maior exemplo de perdão. Porque Jesus veio nessa terra e morreu e Ele nos perdoou. Agora, Ele poderia ter nos perdoado como muitos decidem perdoar. Ah, eu perdoo, mas só que eu não quero mais contato com essa pessoa. Eu perdoo, mas eu não quero mais andar junto com essa pessoa. Eu perdoo, mas eu não quero mais dividir o mesmo ambiente com essa pessoa. E já pensou se o perdão de Deus fosse como esse perdão? Se Jesus tivesse dito, não, eu perdoo a humanidade, mas eu não quero mais papo com a humanidade. Será para onde a humanidade iria? Se não houvesse esse perdão dessa forma. Então, o maior exemplo de perdão é o do nosso Senhor, que nos perdoou, mas quer continuar se relacionando conosco, quer continuar andando conosco, tem um lugar preparado para nós. Então, nosso exemplo é esse. Vamos sempre trabalhar o perdão de um casal, a restauração. Tem casais que não vão mais conseguir viver juntos, mas a gente vai sempre trabalhar esse perdão, trazendo o início, trazendo aquilo que foi bom, né, no relacionamento, para que vocês consigam permanecer nessa vida junto. Né, e não dividam os bens e também os filhos, porque é uma coisa triste dividir os filhos. O maior índice de separação de casais acontece quando os filhos estão na adolescência. É o momento que eles precisam olhar para o pai e a mãe e dizer assim, eu quero me casar um dia. Olhar para o pai e a mãe e dizer assim, vale a pena casar. Porque é o momento em que os filhos começam a sonhar com isso. É o tempo em que mais os filhos querem conversar com os pais ou com os amigos a respeito de casamento, a respeito de relacionamento. Por quê? Porque na adolescência eles estão naquela fase da curiosidade. E essa palavra que a gente quer liberar para você, não abra mão do seu casamento. Não abra mão do seu relacionamento. Não abra mão de uma história bonita que Deus tem ajudado você a construir com seu cônjuge, com seu esposo, com a sua esposa. Jesus ensina sobre o perdão e ele disse, quando Pedro pergunta, Senhor, quando alguém pecar, errar contra mim, quantas vezes há um limite de perdão? Quantas vezes devo perdoar? 7? E Jesus fala, não 7, mas 70 vezes 7. Aí eu pergunto, qual é o ambiente onde a gente chega mais perto da necessidade de perdoar 70 vezes 7? Um ambiente familiar. Familiar. Ninguém erra mais contra um outro do que o esposo contra a esposa contra o esposo, os filhos, enfim. Então é nesse ambiente que a gente aprende a perdoar, porque o perdão, por incrível que pareça, o perdão verdadeiro, quando você trabalha de verdade, o perdão te dá a capacidade de recomeçar. Por exemplo, o perdão faz com que vocês abram mão do passado e comecem tudo de novo. Então, através do perdão, há uma renovação. Ao brotar de uma nova planta, de uma esperança nova. Não é? Então, não abra mão do seu relacionamento. E quando você falou aí dos filhos na adolescência, eu me lembrei de algo que eu estudei, né? Porque nós estamos com nossos filhos na adolescência e nós precisamos também estudar e ler livros e ver cursos e aprender. Na adolescência, os filhos, eles precisam do pai. E geralmente existe uma omissão dos pais na época da adolescência. Quando o filho é pequeno, o pai é muito amoroso, brinca e é muito, muito bom com a criança. E na adolescência, quando chega aquela fase rebelde, o pai tende a ficar muito duro e distante. E aí, com a omissão do pai, os filhos ficam muito rebeldes, têm dificuldade de obedecer à mãe e por isso a mãe começa a culpar o pai
rebeldia dos filhos na adolescência. E aí, por isso, gera um atrito entre os pais, justamente nessa fase. E os filhos e os pais acabam se separando mesmo. A incapacidade de pedir perdão e perdoar vai tomando de conta da situação e, infelizmente, muitos casais vão ao divórcio, não é? E é isso que a gente quer ensinar para você. Não abra mão do seu casamento. Deus tem um propósito tremendo. Olha, nós passamos por situações que se a gente não tivesse que perdoar um ao outro, a gente não estaria aqui hoje. Então todos nós passamos por desafios, mas o que você precisa ter em mente é que vale a pena lutar pelo seu relacionamento. Invista no seu casamento, leia sobre isso, ore sobre isso e procure ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar. Como Igreja Avivamento Cristão, como pastores, como o programa Avivamento Teresina, estamos aqui para dar a nossa parcela de contribuição e somar com o fortalecimento do seu casamento. Maravilha, que tremendo! Foi muito bom ter esse tempo com a minha esposa e poder somar com o seu casamento, somar com a sua família através da nossa história. E eu quero então, como todo o programa, fazer uma oração por você e pela sua família. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus eu oro por este casamento. Eu oro por essa família, por esse ambiente familiar. Eu oro por essa pessoa que mesmo nos assistindo, mesmo ouvindo o que nós falamos aqui, ainda se encontra com grande dificuldade de praticar o princípio do perdão. Eu peço que o Senhor ajude esse homem, ajude essa mulher a quebrar a petrificação do seu coração, a liberar perdão, mesmo que não esteja sentindo, mas como um mandamento. E à medida que essa pessoa liberar o seu perdão, que o seu coração e a sua alma comecem a desfrutar de um amor diferenciado, de uma esperança, de uma alegria que não estava conhecendo. No nome de Jesus, Pai, através do perdão, restaura esse casamento, restaura esse ambiente familiar, fortalece esse casamento no nome de Cristo Jesus. Eu abençoo este lar, eu abençoo esse relacionamento e declaro força e inspiração do Senhor para praticar o perdão e para pedir perdão em nome de Jesus. Eu creio que se você pelo menos está reconhecendo que necessita perdoar ou pedir perdão, Deus já está aí operando na sua vida. Deus já está fazendo coisas tremendas dentro de você. E eu quero convidar você que está bem no casamento ou não está bem no casamento. Você que tem uma família e reconhece que necessita de ajuda para levar sua família para o propósito eterno de Deus. Eu te convido, venha nos conhecer. Venha conhecer a Igreja Avivamento Cristão. Nós estamos na Avenida Presidente Kennedy, 3901, de frente ao Muro da Coab, próximo ao Posto Bola. Nós temos toda quinta-feira um culto maravilhoso para você, 19h30. E todo domingo, 18 horas, um culto onde você vai ser muito edificado, vai ser abençoado, vai aprender muito da Palavra de Deus. Nós abrimos o nosso espaço e convidamos você para fazer parte da nossa história, fazer parte do nosso ambiente. Você não vai se arrepender e Deus vai abençoar a sua vida de maneira muito forte, muito poderosa, em nome de Jesus. O programa Avivamento Teresina está ficando por aqui. Eu louvo a Deus pelo carinho de sua audiência. Muito obrigado por permanecer conosco até agora. Próximo sábado, neste novo horário, às 7 da manhã, estaremos de volta para abençoar a sua vida. E eu convido você a nos acompanhar nas redes sociais. Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook e nós temos o canal do YouTube, Pastores Zezinho e Rubens Siqueira, onde você pode estar assistindo novamente essa programação e tantas outras palavras que temos no nosso canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o Brasil, o Piauí, Teresina e a sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. A Igreja Avivamento Cristão espera por você na Avenida Presidente Kennedy, 3901, próximo ao Posto Bola. Quinta-feira, 19h30, culto de avivamento. E domingo, às 18 horas, celebração e avivamento. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por você.